Fala galera, beleza? Todo ano a UCI divulga no final da temporada o ranking que ela tem de todas as categorias de ciclismo. A gente sabe que a União Ciclística Internacional ela é quem toma conta de todas as categorias, desde o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o ciclocross, o BMX, o mountain bike, todas essas categorias é a União Ciclística Internacional que faz esse ranking. Primeiro eu vou falar qual foi o ranking, qual foi a classificação final desse ranking esse ano. Depois eu vou explicar algumas coisinhas como que funciona esse ranking. E no próximo vídeo a gente vai ver o ranking dos melhores ciclistas de todos os tempos, que é uma coisa assim, uma coisa relativa, né? Cada um pode achar quem é um cara, mas pelo sistema de pontos da UCI oficial, quais são esses caras. Então, vamos lá. Então, do ranking da UCI World Tour, a gente teve a classificação individual final no ciclismo de estrada. Primeiro lugar, Primož Roglič, com 4.237 pontos. Segundo, Tadej Pogačar, 3.055 pontos. Terceiro, Wout van Aert, com 2.700 pontos. Quarto, Mathieu van der Poel, 2.040 pontos. Quinto, Jakob Fuglsang, 1.961 pontos. Sexto, Julian Alaphilippe, 1.795 pontos. Sétimo, Richie Porte, 1.733 pontos. Oitavo, Diego Ulissi, 1.771 pontos. Nono, Arnaud Demer, 1.550 pontos. E décimo, Mark Hirschi, 1.430 pontos. Depois eu vou falar as classificações e não vou falar a quantidade de pontos e vou explicar para vocês como é que funciona esses pontos. Uma coisa interessante é o seguinte: esses pontos eles são para classificar o cara, né, o ciclista em si, as equipes. Quanto mais pontos a equipe tiver na UCI, ganhar a UCI, ela vai ter algumas coisas dentro das competições, possibilidade de botar o carro na frente, a possibilidade de várias coisas dentro dos regulamentos da UCI. E também para os países. Então, muita gente pergunta aí, por que não tem brasileiro correndo o Campeonato Mundial? Porque para correr o Campeonato Mundial tem que ter esses pontos. Para ter esses pontos, o cara tem que correr pelo menos Pro Continental e fazer pontos. Para fazer pontos, até de participar só o cara já faz pontos. Porém, nós não temos, né? Nós até temos brasileiros em equipes um pouco menores, mas não temos uma quantidade de pontos suficientes para colocar brasileiros lá nos campeonatos. Bom, aí a classificação das equipes. Primeiro lugar ficou Jumbo-Visma. Segundo, The Koenig Quick-Step. Terceiro, Team Emirates. Quarto, Team Ineos. Quinto, Team Sunweb. Sexto, Bora Hansgrohe. Sétimo, Astana. Oitavo, Trek Segafredo. Nono, Groupama Frances Dejean. E décimo, Education First. Então, esse aí é o ranking das equipes. Então, o ano passado, se eu não me engano, quem ganhou foi a Quick-Step. Esse ano a Jumbo-Visma ganhou da Quick-Step. Conseguiu até uma quantidade de pontos maior, porque não são só as vitórias individuais. Também tem as vitórias nos Grand Tours e por aí vai. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Depois, nós temos a classificação por países. Primeiro lugar, França. Segundo, Eslovênia. Se você pensar nos dois caras, só no Primož Roglič e no Tadej Pogačar, já tem uma quantidade de pontos absurda. E esse número de pontos por países que vai ser o determinante da quantidade de representantes que os caras vão ter em campeonatos mundiais. Tá? Então, primeiro França, segundo Eslovênia, terceiro Bélgica, quarto Itália, quinto Austrália, sexto Países Baixos, que é Holanda, tá? Todo mundo chama de Holanda. Sétimo Dinamarca, oitavo Reino Unido, nono Alemanha, décimo Espanha. Então, esses 10 países aí, então você está vendo que isso que vai contar para os caras estarem lá na representação dos campeonatos do mundo e também em Olimpíadas. Vitórias, primeiro lugar, número de vitórias. Esse ano, Primož Roglič, 8 vitórias. E não foram poucas vitórias, né? Ganhou 4 etapas agora na Volta da Espanha. Ganhou Liège-Bastogne-Liège. Cara, quase ganhou o Tour de France, foi segundo colocado. Segundo, Wout van Aert, 5 vitórias.
também Strade Bianche e Milan-San Remo já, né? Tem os segundos lugares deles no Campeonato Mundial, que também vale muito ponto. Depois, empatado com Van Aert, Caleb Ewan. Empatados também Tadej Pogacar com 5 pontos. Filippo Ganna também com 5 vitórias. Desculpa, não 5 pontos, 5 vitórias. Pascal Ackermann também 5 vitórias. E aí depois, Søren Kragh Andersen com 4, Arnaud Demer com 4, Mathieu Van Der Poel com 4 e Sam Bennett com 4. Então, esse aí é o ranking. Tem assim, tem uma divisão maior, porque o que acontece? Tem o ranking separado do ciclismo de clássica, que aí é o Wout van Aert que ganhou, e o ciclismo de grandes voltas, que é o Primož Roglic que ganhou. Tá? Outra coisa interessante é essas classificações aí, esses pontos, eles estão relacionados ao tipo de prova. Cada prova vai determinar uma quantidade de pontos. E não é só ganhar a prova de um dia. O cara que faz primeiro lugar, ele ganha uma quantidade X de pontos. Mas classifica até o 60º. Então o cara chega lá em 58º lugar, ele ganha ponto. Então às vezes você vê o cara, putz, os caras já chegaram lá atrás, por que os caras estão se matando? Porque os caras querem ganhar esses pontos. Muitas vezes as provas dão dinheiro também, até uma colocação lá. E esses pontos vão para o seu país e vão para a sua equipe. Quanto mais pontos a sua equipe e seu país tiver, melhor para ele. E ele também. Porque quanto mais pontos ele tem, mais o seu passe é valorizado. Então, vamos ver. No World Tour, né, tem também a quantidade de pontos que dá para as corridas pró-continentais. Mas no World Tour, então vamos lá. Posição. O cara que ganha primeiro lugar no Tour de France ganha 1000 pontos. Depois, isso aí é o que mais dá ponto, é o Tour de France. Então do primeiro até o 60º ganha ponto em todas essas corridas. Giro de Itália e Vuelta à Espanha, são os outros dois grandes tours, ganha 850 pontos. E aí vai, 850, 650, até chegar lá no fim. Aí depois tem algumas provas de uma semana, como a Paris-Nice, o Critério do Dauphiné, e algumas clássicas. Então, ó, Santos Tour Down Under, Paris-Nice, Tirreno Adriático, Milan-San Remo, Ghent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège, Critério do Dauphiné, Tour de Romandie, Tour da Suíça, Grand Prix Ciclismo de Quebec e Giro de Lombardia. Então, o cara que ganhar uma prova dessa ganha 500 pontos. Depois outras provas. Volta da Catalunha, E3, Saxo Bank Classic, Flash Wallonne, San Sebastian, Bink Bank Tour, Bretagne Classic, o cara ganha 400 pontos. Depois, outro nível. UAE Tour, Olupet Nieuwsblad, Cadel-Ilves Grand Ocean Race, Tour de Guanche, Dwars Vlaanderen e outras provas. Ganha 300 pontos. Então, tem várias provas. Então, o cara fez sexto numa prova, ele está ganhando ponto. Ele fez sétimo numa prova, está ganhando ponto. E aí, por isso que você tem tantos caras correndo tantas provas aí. Aí, também tem outra coisa. O cara ganha, tem as etapas. Então, o cara é primeiro lugar numa etapa do Tour de France, ele ganha 120 pontos. Numa etapa do Giro de Itália, ele ganha uma etapa do Giro de Itália, ele ganha 100 pontos. E por aí vai. Aí vai diminuindo de acordo com a importância das provas. Tá? Aí também tem outra coisa, o cara ganha ponto pela sua classificação em camisa de bolinhas, ou camisa verde, ou camisa branca. Por exemplo, o Pogacar ganhou o Tour de France, ganhou a camisa de bolinhas e ganhou a camisa branca. Pelo Tour de France ele ganhou 1000 pontos. Pela etapa lá ele já ganhou mais 120 pontos. Por ter classificado como camisa de montanha ele ganhou mais 120. E camisa branca mais 120. Então só no Tour de France ele já pegou mais de 1500 pontos. Tá? Aí tem mais uma coisa bem legal. O cara usar a camisa de líder. Então o cara usar a camisa amarela durante 10 dias. Cada dia que o cara tá usando a camisa amarela ele ganha 25 pontos. Então se ele usar, que nem o Roglic usou muito tempo a camisa amarela esse ano no Tour de France. Então se ele usou 10 dias, ele ganhou 250 pontos. E por isso que ele tem lá o ranking lá da UCI
ele ganhou tantas coisas. E aí também tem os campeonatos nacionais e os campeonatos continentais. Por exemplo, o cara é campeão pan-americano de ciclismo de estrada, ele ganha 200 pontos. O cara é campeão europeu de ciclismo de estrada, ele ganha 200 pontos, tá? Isso aí para sub-23, tô falando isso, gente, masculino, mas isso vai funcionar o quê? Para o ciclismo feminino, para o sub-23, para todas as categorias, só que a pontuação é a mesma, tá? Então aí, dependendo do tipo de prova, ele vai ter esse tipo de pontuação. Resumindo, né? Aí o cara é campeão mundial, também tem uma quantidade de pontos, ó. Campeão mundial ou olímpico na prova de estrada, 600 pontos. No contrarrelógio, 350 pontos. Então, o Alaphilippe foi campeão mundial, ganhou 600 pontos. O Wout van Aert foi vice-campeão mundial de estrada, 475 pontos. Vice-campeão mundial de contrarrelógio, ganhou 250 pontos. E aí é aquela história. O cara, quanto mais pontos ele tem, mais o passe dele é valorizado. As equipes precisam de caras com esses pontos para ficar lá na hierarquia da UCI, lá no World Tour. Tá? Quanto mais alto ela tiver na hierarquia, melhor é para ela em termos financeiros, em termos de conseguir patrocínio, em termos de conseguir tudo. Então, eu estou dando uma resumida bem assim, bem simples de como funciona esse sistema de pontos da UCI. E é isso aí que é o que gera toda aquela situação do cara sair de uma equipe para outra. Né? Então a prova mais prestigiada é o Tour de France, as clássicas Monumento, os outros 2 Grand Tours. Então o cara ganhando isso, ele vai ter o prestígio na mídia, mas também aqui no sistema de pontos. E também tem a questão de ter esses pontos para os países. Quanto mais pontos os caras tiverem, né, quanto mais pontos os caras conseguirem, a maior quantidade de representantes eles vão ter. Eles vão poder levar nas Olimpíadas. Por exemplo, a Eslovênia é um país que está ali, né, com essa quantidade de pontos que eles conseguiram, basicamente com o Primož Roglič e com o Tadej Pogačar. Também tem o Matej Mohoric, que é esloveno, é um cara que tem uma quantidade de pontos boa. Eu estou falando dos 10 primeiros, mas tem 200 ciclistas World Tour. Então, essa quantidade de pontos aí que os caras têm, fazem com que os caras tenham uma... Quanto mais pontos ele tiver, mais representantes ele pode levar num campeonato mundial, numas Olimpíadas, num campeonato europeu. Por isso que você vê, quando tem campeonato mundial, que vocês viram, tem equipes com 8 representantes, tem equipe com 6 representantes, tem equipe com 5, com 4, com 3, com 2, com 1 e até com nenhum. Não tem como levar, não tem representante, não tem ponto. Então é aquela questão que eu disse para vocês do Brasil. Por que o Brasil não tem nenhum representante correr no campeonato mundial? Porque o Brasil não tem pontos suficientes para botar um cara lá para correr o campeonato mundial. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Deixa aqui embaixo os seus comentários, suas dúvidas, críticas, sugestões. E toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E é isso aí, galera. Até. Abraço.